Se tu clicou nesse vídeo, muito provável que tu quer saber o que é psicanálise. Então logo nesse vídeo e alguns próximos, tu vai descobrir realmente o que é psicanálise, vai conseguir entender, ou pelo menos vou tentar te trazer as informações necessárias para te entender o que é psicanálise, como é que é o trabalho, enfim, tudo que envolve a psicanálise. Então, claro que vou me apresentar, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no 2º ano de faculdade, e normalmente esse canal, os vídeos que eu trago para esse canal, são estudos meus que eu faço na faculdade. Estou cursando uma disciplina e eu tenho que estudar o texto. Só que eu aproveitei, ao invés de guardar esse conhecimento para mim, estou trazendo aqui. Claro, como, né, assim, o que acontece? Me deu vontade não, eu achei uma necessidade de vocês aprenderem também a parte inicial. O que é psicanálise? É importante ter essa informação. Então, por isso que eu resolvi retomar uma disciplina do ano passado. E aí eu vou tentar trazer de uma forma resumida, aqui através dos textos da faculdade. E era isso. Então, bora lá, como se diz. E aí o tema 1 aqui já começa explicando o que é psicanálise, que é muito importante. E aqui fala que o Freud ele empregou o termo psicanálise em 1896 pela primeira vez, em um artigo intitulado A Hereditariedade e Etiologia das Neuroses. Lembrando, né, que etiologia seria as causas do sintoma, as causas da doença, ou da síndrome, enfim. Mas isso é o que é etiologia. Então, no artigo do Freud. E, na verdade, assim, a psicanálise em si, ela surgiu do Freud. Isso é o mais importante, pessoal. Vocês estão me assistindo aí, o mais importante é que surgiu pelo Freud. Então, Freud foi o que fundou a psicanálise, o que trouxe a psicanálise. Claro que ao longo dos anos, obviamente, a psicanálise ela foi evoluindo, foi melhorando, autores divergindo em algumas questões, outras concordando, outras enfatizando mais questões do Freud. Então, assim, é um vasto conhecimento em termos de psicanálise, mas quem deu o pontapé inicial, quem começou com a psicanálise foi Freud. E aí, por isso que aqui fala que o termo surgiu em 1896 no artigo dele, que foi usado para se referir à análise dos processos mentais, uma psicoanálise. E aí que fala, antes de começar a usar a palavra psicanálise, Freud se utilizava de expressões tais como análise psíquica, análise clínico-psicológica, análise hipnótica. E claro, por que hipnótica? Porque ele usava hipnose antes de começar todo o processo de psicanálise. E claro que nessas aulas que terão, vai surgir muito da questão da como é que surgiu a psicanálise, todo o passo a passo. Tá? Então é assim que começa. E claro que aqui explica a etimologia da palavra, que é muito importante saber. Que a análise deriva dos étimos gregos aná, que é partes, e lises, decomposição ou dissolução, ou quebra também. Lises significa quebra. E se refere ao exame mental em comparação à análise química de elementos de substâncias compostas. Lembrando que Freud ele era neurologista. Então ele era médico. Ou melhor, era porque ele morreu, mas ele não deixou de ser médico quando começou a trabalhar com a psicanálise. Isso é uma outra coisa que vão entender também, que a psicanálise, tu não precisa ser médico para ser psicanalista. Basta tu estudar, ter um conhecimento teórico, passar por análise e depois ter um supervisor na clínica. Isso é muito importante também ter em mente. E aqui fala que temos acesso a textos de Freud, como por exemplo um artigo que foi escrito em 1913 para ser lido no Congresso Médico Australasiano, intitulado On Psychoanalysis, sobre a psicanálise. E esse texto faz parte do que está compilado no volume 12 das obras completas de Sigmund Freud, onde ele traz todos os temas possíveis e impossíveis, claro, dentro da clínica do Freud, principalmente focado nas neuroses e nas histéricas, tá? Isso é importante. Aí, olha o que ele diz, a psicanálise constitui uma combinação notável
pois abrange não apenas um método de pesquisa das neuroses, mas também um método de tratamento baseado na etiologia assim descoberta, no caso dos sintomas. E ainda no percurso para a delimitação conceitual do termo, claro que aqui está tudo focado no termo psicanálise, a palavra psicanálise, na essência. E aí, voltando aqui no texto, percurso para a delimitação conceitual do termo, em 1902, no texto Dois Verbetes de Enciclopédia, Freud deixou claro que seus pilares teóricos, que é os da psicanálise, eram o inconsciente, o complexo de Édipo, a resistência, a repressão e a sexualidade, e nos fornece uma nova definição de psicanálise. E claro, o que é cada componente que aqui ele trouxe? Primeiro, o inconsciente é aquilo que está jogado nos cantos da mente, o que a gente não está vindo em mente, não está vindo à tona. Por exemplo, se eu lembrar que hoje eu fui num restaurante, então isso é consciente, veio na minha mente. Mas se não viesse isso na minha mente, já estaria no inconsciente. E uma analogia que eu acho muito legal, que explica o inconsciente, eu acho fantástico, é a questão de tu estar no escuro com uma lanterna. Digamos uma parede. Imagine uma parede ponta a ponta. Imagina que essa parede toda é a tua mente. É a tua mente ali. E aí, só que tá tudo escuro. E aí tu pega uma lanterna e aponta para uma parte dessa parede. Lógico que essa lanterna não vai conseguir iluminar toda a parede, só aquele ponto. No momento que tu está iluminando aquele ponto da parede, aquele ponto é o consciente. Tu está enxergando. O resto que está no escuro é inconsciente. Eu, pelo menos assim, esse exemplo eu achei matador, achei muito bom. Então o nosso inconsciente é isso. Aliás, a gente tem o consciente, mas o inconsciente tudo está dentro da nossa mente. Só que a maioria das questões tá no inconsciente, até porque tem coisas que a gente... Enfim, vamos seguindo o baile, mas inconsciente é isso, tá? Claro que também fala do complexo de Édipo, que é a relação do filho com a mãe e com o pai. Isso também mais adiante vou trazer nos textos. A resistência, o fato de tu não querer aceitar certas questões psíquicas, isso é muito normal, mais normal que vocês imaginam, por exemplo. Assim, por exemplo, às vezes aceitar que talvez tu tenha uma certa responsabilidade sobre uma situação que aconteceu contigo na infância, por exemplo, ou na vida adulta. Então a gente cria resistência, é normal do ser humano. Então também isso entra na parte da questão da psicanálise. A repressão, que é o que a gente não quer ficar lembrando, aquilo foi muito doído para nós, então a gente reprime, joga para o inconsciente, deixa lá escondido. E a sexualidade, mas por que entra a sexualidade? Porque a questão das neuroses ou das histéricas tinha muito a ver com a questão sexual. Porque, na verdade, existia uma repressão muito forte, as mulheres, principalmente, eram muito reprimidas. Aqui a gente está falando do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. As mulheres eram muito reprimidas. Logo, descontava em alguma coisa, aí surgiam sintomas. E aí por isso que surgiam as histéricas. Então, por isso que ele traz a questão da sexualidade. E todo o conhecimento do Freud, tudo ele traz da clínica. Então, todas as informações que ele tem, ele analisa na clínica, com os pacientes dele. E aí diz aqui no texto que nos fornece uma nova definição de psicanálise, dizendo que é o nome de um procedimento para investigação de processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo. Então, por exemplo, diferente das outras terapias, a psicanálise ela entra na mente. Ela entra na mente. Ou melhor, ela investiga. A psicanálise ela investiga o teu inconsciente. E claro que para investigar o teu inconsciente, o analista ele usa o teu próprio inconsciente. Por isso que é importante o analista ele passar por análise. Porque se ele não passar, ele pode confundir as suas questões do inconsciente com o do paciente. E aí pode prejudicar o tratamento. Então por isso que é muito importante o analista
também passar por uma terapia, mas uma terapia de análise, de psicanálise, não qualquer terapia. Então, para ficar bem claro. Então, por isso que aqui fala, um procedimento para investigação de processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo. Claro, porque está no inconsciente. Então é quase inacessíveis. Por que é quase? Porque dá para conseguir pegar, só que com um procedimento. Aí é que fala o método baseado nessa investigação para o tratamento de distúrbios neuróticos. Então daí tem um método para poder vir a cura. E aí depois uma coleção de informações psicológicas obtidas ao longo dessas linhas e que gradualmente se acumula numa nova disciplina científica. Claro que conforme vai passando as análises, as sessões, vai se acumulando conhecimento. E é em cima disso que é feito a análise. E aqui daí o texto explica, podemos entender procedimento para investigação como um estudo, um interesse de analisar algo. Então o analista ele tem que ter a curiosidade de saber o que está envolvido na questão do inconsciente daquele paciente. Ou quando o paciente vem com uma demanda, se perguntar, mas por que ele tem essa demanda? O que está fazendo despertar essa demanda lá do inconsciente? E claro, para não se prolongar muito, por que a psicanálise é diferente das outras terapias? Porque na verdade, usando uma outra analogia, digamos que tu está com dor de cabeça. O que normalmente a gente faz? A gente toma um remédio para dor de cabeça e aí passa, normalmente passa. As outras terapias seriam o remédio para dor de cabeça. Só que a psicanálise, ela investigaria o porquê da dor de cabeça. Porque daqui a pouco tem uma questão muito pior, ou daqui a pouco vai voltar a dor de cabeça de novo, e aí tu vai ficar tomando remédio para sempre. Então, tu tem que investigar o que está te causando a dor de cabeça. E da mesma forma é a psicanálise, comparado às outras terapias. As outras terapias, ela até funciona de uma maneira rápida. Mas, ao mesmo tempo, ela não ajuda na questão problemática do paciente. Ela não vai na raiz da questão. Então, essa é a diferença da psicanálise para as outras terapias. Então, aqui fala de analisar algo. Nesse caso, o objeto de interesse seriam os processos mentais. Mas o que são processos mentais? E ainda no tópico 1 acima, que aqui fala, Freud continua explicando que esses processos mentais seriam praticamente inacessíveis, está falando do inconsciente, se não fossem investigados pelo método da psicanálise, pois ele estava se referindo aos processos mentais que são inconscientes. O texto trouxe aqui Claro, eu digo que é óbvio para quem estuda, para quem está recebendo a informação, óbvio que não é óbvio. Então Freud explicou que a psicanálise é um procedimento de investigação. É claro que o analista ele vai investigando para ver a causa do paciente. Que tem como objeto de interesse o inconsciente, mas não é só isso. Também é um método de tratamento e uma área de conhecimento científico. Claro, porque vai te trazendo resultados e tu vai identificando certos padrões ou certas questões. Atualmente, muitas outras definições foram dadas para a psicanálise, mas apesar de não serem exatamente iguais, as diversas definições convergem no sentido de definirem que a psicanálise é um método de análise do inconsciente. Então, claro, se traz muitas definições, mas em resumo é isso, é um método de análise do inconsciente. Então é isso que vocês têm que saber. Psicanálise é um método de análise do inconsciente. Em resumo. E aí o que fala? A psicanálise parte do pressuposto de que existem processos mentais inconscientes. E é a partir desse ponto de vista que vai compreender o ser humano. Isso não significa dizer que a psicanálise nega ou desconsidera as determinações genéticas, fisiológicas, orgânicas, cognitivas, sociais, enfim. Mas apenas que o objeto de interesse de estudo da psicanálise é o inconsciente. Inclusive, para a psicanálise, a relação mente-corpo é indissociável. Claro, por que fala que não... que ele fala que a psicanálise nega ou desconsidera? Não é que ele nega a psicanálise. Mas o que acontece? Normalmente, as histéricas, na época, às vezes elas tinham paralisia nas pernas, por exemplo, ou uma das pernas. Só que o que se fazia? Se investigava para ver a causa, ou a etiologia.
Só que daí nos exames não dava nada. A paciente não apresentava nem nada, assim, como se estivesse, tipo, ela tá fazendo o que quer. Só que daí, na psicanálise, se descobria que a perna paralisada tinha causas mentais do inconsciente. E aí, conforme o tratamento, e a pessoa foi se dando conta de que a paralisia na perna era por questões psíquicas que ela tinha reprimido, logo acabava se curando, com o tempo ia aliviando, parece que como se fosse uma descarga da mente. Então seria basicamente isso. E assim como uma linguagem, o inconsciente se comunica conosco por meio de sonhos, de fantasias, desejos, palavras que são ditas e coisas que fazemos mesmo sem querer. E quando saem sem querer, elas, ou as coisas que falamos, nos entregam, nos denunciam. Algo que nos parece sem sentido, mas que também faz parte de nós. Claro, o que ele está falando aqui na questão dos sonhos? Inclusive até o primeiro livro de Freud foi a interpretação dos sonhos. E é dali que deu o pontapé inicial da psicanálise. Claro, já vinha trabalhando com algumas hipóteses, mas a interpretação do sonho foi o que deu o tchan da coisa. Né? E na verdade, assim, em termos de psicanálise, o sonho nada mais é que uma descrição, ou digamos, uma descrição do teu inconsciente. É o que está no teu inconsciente. Então, quando tu sonha, tem aquele sonho, aquilo ali está descrevendo alguma questão do teu inconsciente. Só que tem um problema. O sonho ele vem mascarado. Então ele troca personagens. Por exemplo, daqui a pouco tu reprimiu a questão do teu pai. Então como tu reprimiu e aquilo é muito ruim para ti, então daqui a pouco o sonho ele talvez apareça, em vez de ser teu pai, vai aparecer teu professor. Que daí, pelo menos assim, tu não vai ter aquele impacto tipo, é o meu pai. Então o sonho ele mascara, porque ele sabe que aquela questão do inconsciente vai te machucar. Então tem isso, o sonho ele mascara. Claro, desejos também. Palavras que são ditas e coisas, aqui está falando na questão do ato falho. Ato falho. Agora não lembro. Mas é aquela coisa quando tu erra sem querer. Por exemplo, tu se engana o nome de uma pessoa, por exemplo. Vai falar, que nem às vezes eu erro. Claro, às vezes as pessoas erram por errar mesmo, mas que nem normalmente às vezes vão chamar Leandro, chama Fernando. Claro, pode ser um engano, mas aquele Fernando tem algum significado. Surgiu do nada, do inconsciente. Às vezes dá umas bugadas e vem. Então nos atos falhos é isso, às vezes acontece. Ou mandar mensagem para aquela pessoa que não deveria, ou que não queria. Daqui a pouco, vou mandar mensagem para o fulano e daqui a pouco tá mandando para o ciclano. Ops, errei. E agora? Na verdade não é que tu errou. Teu inconsciente jogou para te fazer aquilo. Então não foi proposital. Então tem isso. Né? Então, e aí que fala aqui. Algo que nos parece sem sentido, porque daí tu erra, tu fica, mas por que eu falei isso? Que estranho. Ou do nada, vem uma pessoa na tua cabeça e tu fala aquela pessoa, o nome daquela pessoa, fulana, mas por que eu falei esse nome? Tipo, tu fica meio sem sentido, mas não tem nada a ver. Na verdade tem. Mas aí é uma questão só por análise mesmo para descobrir. Nos estados de êxtase, quando as emoções dominam a razão, nas paixões, no amor, no medo e na raiva, por exemplo, podemos ter a dimensão da subjetividade do ser humano. Em todo momento, a subjetividade está presente. E a regulação para adequação e equilíbrio emocional é uma demanda social de ordem. No entanto, ainda que reprima, não anula sua existência. Tipo, tu pode até reprimir, mas não anula. Às vezes até é uma questão de um desejo erótico, por exemplo, que a pessoa gostaria de fazer, mas talvez acha muito absurdo e acaba reprimindo, tipo, joga no inconsciente. Então tem muito isso. E aí o resultado desse jogo de forças forma o que conhecemos como sintomas, que são formas de comunicação do inconsciente. O que acontece? O inconsciente ele quer desejar, ou melhor, ele quer realizar aquele desejo.
Daqui a pouco uma questão de perversão, por exemplo, que alguns possam ter vontades e reprime. Tipo, não, mas Deus livre eu fazer isso. Nossa, aí o que faz? Reprime. Só que o inconsciente ele ainda quer realizar aquele desejo. E aí o que ele faz? Para realizar, ele realiza de outras formas. E de que outras formas ele realiza? Sintomas. Os sintomas. Então, por isso que às vezes as pessoas, por exemplo, daqui a pouco a pessoa está tensa ou está sentindo dores nas costas e às vezes não sabe nem por que está com dor nas costas, mas é alguma preocupação no inconsciente, e aí, ou uma realização de um desejo do inconsciente. E aí o consciente ele tem que realizar de algum jeito. Aí o que ele faz? No sintoma. Então, e aí terminamos por hoje. Aí eu vou deixar para a próxima aula sobre o período pré-psicanalítico. E aí o legal desse texto é que ele fala toda a questão da história, o que aconteceu, os fatos históricos que aconteceu, e eu acho muito interessante trazer isso, até para saberem da questão da origem, como é que começou a se constituir a questão da psicanálise, começou a desenvolver os estudos da psicanálise. Vai ser bem legal. Tá? Então espero vocês na próxima. Valeu!